Olá, sejam bem-vindos a essa aula de revisão. Eu me chamo Rafael e agora vamos revisitar todas as nossas unidades, fazendo exercícios, analisando alguns conceitos fundamentais e assim por diante. Então vamos começar aqui falando nossa unidade 1. Dentro da unidade 1, falamos sobre semicondutores e teoria dos diodos. E a gente focou bastante em retificadores. Então a gente fez algumas simulações, analisamos os aspectos do transformador passando para o diodo como um retificador de sinal e assim por diante. Agora vamos analisar os exercícios, né, desse tipo do conteúdo retificador, né, da qual foi pautada a unidade 1, e tá com esse exemplo. Então esse exemplo aqui, o que vai ser? Então nesse exemplo vamos compreender um pouco como que é a tensão contínua, né, na nossa carga. Então, qual é o objetivo? Né? O objetivo é fazer o seguinte, é analisar, então a gente vai responder a seguinte questão. Qual é a tensão CC? Né? Tensão CC. Qual é a tensão CC? Bom, nesse caso aqui, vimos um transformador. Então temos um transformador, né, de 120 volts. É um transformador abaixador. O que significa dizer? É 5 para 1. Então eu vou pegar meus 120 volts e dividir por 5. Então qual vai ser minha tensão no secundário? Porque eu preciso saber qual é a tensão CC, né? Então minha tensão no secundário era o seguinte. Minha tensão no secundário, ela vai ser 120 dividido por 5. 120 dividido por 5 é 24, né? Porque se fosse dividido por 10, seria 12. Então, quando dividido por 5 é 24 volts. Então, esse daqui é 24 volts. Beleza? Agora o seguinte, agora sei qual que vai ser minha tensão do secundário. E para você calcular a minha tensão CC, eu preciso saber qual é a minha corrente, minha tensão de pico. Lembra que a tensão de pico, ela é igual a quê? Minha tensão de pico vai ser minha tensão do secundário, que é 24, tá? Vou colocar aqui direto, não vou colocar a equação não, tá, pessoal? Vai ser 24 vezes raiz de 2, tá? Né? Raiz de 2. Raiz de 2 porque a gente está trabalhando com uma onda senoidal. Então, raiz de 2 é para você encontrar a minha tensão de pico. Então, VP, ela é igual a quê? Vai ser 24 vezes raiz de 2. Isso daqui é igual a aproximadamente 34 volts. Né? 34 volts. E aí você deve estar se perguntando, bom, essa aí é minha tensão CC? Não, essa é a tensão de pico. Para saber qual a minha tensão CC, eu vou colocar até em cima, tá? Vou colocar em outra cor aqui, que já é a resposta. Então, a minha tensão CC, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui o VCC, tá? E dividir, vai ser igual, minha tensão de pico, vai ser 34, dividido por π. Beleza? Professor, por que π? Lembra que eu falei que o diodo, ele quebra um semiciclo? Então, a onda senoidal, ela tem o quê? Ela tem esse aspecto aqui, né? Então, quando eu aplico um diodo, ele vai quebrar um semiciclo. Então, ele vai quebrar isso daqui, ó. Então, ele vai quebrar isso daqui. Então, ele quebrou o quê? π. Ele quebrou um semiciclo. 2π é o ciclo total. Metade de 2π é π. Então, 34 dividido por π, minha tensão é VCC, minha tensão CC, então, vai ser o quê? 34 dividido por π. Então, 34 dividido por π é aproximadamente 10,8 volts. Beleza? Então, essa é a resposta. Né? Que é uma tensão grande, tá? Uma tensão grande e ela está com uma frequência, né? Está com uma frequência aqui igual da minha frequência do 60 Hz, porém, sem o semiciclo de baixo. Então essa é a minha tensão CC, que não é muito atraente. Então essa é a resposta. Tranquilo?
Essa aí foi a grande sacada da nossa unidade 1. E aí na unidade 2, a gente analisou, focou bastante na polarização de um transistor. Então a gente vai fazer um exemplo disso daqui. Então venha comigo aqui. Nesse exemplo 2, eu quero saber, né, qual vai ser minha tensão entre, né, qual é a tensão, nossa tensão aqui. Que tensão, professor? Tensão entre esse ponto e esse ponto. Então vai ser a tensão emissor-coletor. Né? Qual que vai ser o VEC, né? A tensão coletor-emissor. Bom, aqui eu preciso de algumas informações. Né? A primeira informação é se eu vou ter perdas, na junção entre a base e o emissor. Então, eu vou dizer para você que isso daqui é ideal, tá? Como assim ideal? Você não tem perdas, tá? Então, você não tem perdas entre a minha base e o emissor. Então, você não tem perdas. Então, VBE é zero, tá? Lembra que eu falei para vocês que você tem uma perda na minha junção? Nesse caso aqui, a gente não vai considerar, tá bom? Então, nossa perda aqui, ela vai ser zero. Eu vou até colocar um zero aqui. Bom, para achar a diferença de potencial, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso achar qual vai ser minha corrente na base. Né? Eu preciso saber qual é o meu IB. Tranquilo? Meu IB. Lei de Ohm, né? Então, como que eu não tenho perca aqui entre a base e o emissor, eu posso fazer o seguinte, aplicar a lei de Ohm. Eu vou colocar aqui do lado, vou colocar aqui a lei de Ohm. Então, o IB, então ele é 15 volts, né, dividido aí pela minha resistência. Então, vai ser 15 dividido por 470 kΩ. Vou colocar K, tá bom? Então vai ser 15 dividido por 470 mil. Isso daí vai ser, eu vou colocar em unidade também, tá? Então isso daqui vai ser 15 dividido por 470 mil, vai dar 0,0000 alguma coisa. Então eu vou colocar em unidade, né, vai ser 31,9 vezes 10 a menos 6. Beleza? Ampere. Então eu achei o quê? Eu achei minha corrente na base. Bom, agora com a corrente na base, já melhora bastante. Porque agora que eu sei que o meu transistor tem um ganho de 100. Sabendo que ele tem um ganho de 100, o que eu posso fazer para achar minha tensão entre o emissor e o coletor? Simples, né? Então é só você achar qual é a corrente que passa entre o coletor e o emissor. Então, qual é a corrente que passa entre o emissor e o coletor? Vou colocar aqui, né, a corrente que passa entre o emissor e o coletor. Então, vai ser o I, então IC. Então, a corrente que passa do coletor ao emissor, ele vai ter um ganho, né? Por que esse ganho? Vai ser 100 vezes. Então, a corrente que passa do coletor vai ser 100 vezes, né, que é o beta, 100 vezes o quê? Minha corrente que passa na base. Então vai ser 31,9 vezes 10 a menos 6. Então 100 vezes 31,9 é só você trabalhar com a base 10. Né? Tenho 2 zeros aqui, tenho menos 6 zeros aqui. Então tenho 2 zeros menos 6. Então vai ser 31,9 vezes 10 a menos 4. Essa é o quê? Ampere. Beleza? Bom, e agora? Então, você tem o quê? Você tem minha corrente minha corrente no coletor, minha corrente na base, mas eu preciso saber ainda a tensão entre o emissor e o coletor. Basta você fazer o seguinte, você pega coletor e emissor, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 15, né? Vai ser igual a 15. 15 por quê? Tá passando na minha fonte aqui, né? 15
menos o quê? Vai ser menos minha corrente, que está passando aqui, né, no meu coletor. Então, eu vou colocar a minha corrente, 31,9, né, vezes... Aqui já ficou o final, deixa eu só fazer o seguinte. Vou colocar um pouco mais para cá, ficou muito grande nossas equações aqui, galera. Então, como que vai ficar isso daqui? Vai ficar EC, PC15, menos 31,9, né, vezes 10 a menos 4, vezes o quê? Vezes a minha resistência, 3,6 k ohms. Né, vou colocar na unidade 10 elevado a 3. Né, vai ser 10 elevado a 3. Beleza? E aqui é menos 4. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu colocar aqui menos 4. Tranquilo? Então, basta você fazer essa operação aqui. Então, vai ser 3,6 vezes 31,9. Né? Aí você tem essas bases aqui, fica 10 a menos 1. Então, você fazendo essas operações, o que vai dar? A tensão entre a base e o emissor. A tensão entre a base, emissor-coletor, vai ser igual a 3,52. 3,5, né? Para ser mais exato, volts. Beleza? Então, essa é a nossa... então, essa daqui é o nosso resultado. Então, a tensão que vai passar entre o coletor e o emissor é nessa ordem. Então, esse daqui é o nosso aspecto. É uma conta bem grande, né? Por isso que ficou meio zoado aqui. Mas a ideia é você saber qual é a corrente que passa no coletor, que é a chave para você responder essa questão. Então, vamos para outra questão, né? Na unidade 3. Na unidade 3, a gente falou já dos transistores de efeito de campo. Então, a gente viu os transistores de efeito de campo e analisamos a polarização desse transistor. Então, vamos comigo para esse exemplo. Nesse exemplo aqui, né, o que a gente viu? A gente viu o JFET, né? Então, esse daqui é um circuito JFET. E aí eu quero calcular o seguinte. Eu quero calcular agora qual é a tensão VGS. O que é a tensão VGS? É a tensão gate source, né? Ou seja, entre o gate e o source. Beleza? Então, entre o gate e o source. Então, o que a gente vai fazer? Né? Existe uma equação para você fazer isso. Então, a equação, você precisa de algumas informações para você, da equação. Vamos supor, você precisa de algumas informações. Vamos supor que a nossa corrente no dreno, né, ela é o quê? O ID, ela é de 1,5 miliampere. Beleza? Vamos supor isso. E aí, como que a gente vai calcular essa expressão? Então, a lei de Ohm, né? Não tem segredo aqui. Então, na lei de Ohm, a gente vai calcular isso daqui. Agora, como que a gente calcula o VGS? Para calcular o VGS, é bem simples. É a lei de Ohm. Mas só que é a lei de Ohm modificada, com sinal negativo. Porque a gente está sempre colocando o VGS o máximo igual a zero. Então, para você controlar a sua corrente no dreno, você precisa aplicar uma tensão inversa, né? Uma tensão inversa. Por isso que tem um menos aqui. Então, aí você tem a corrente no dreno, que é ID, vezes, um ponto aqui de vezes RS. RS é a nossa resistência no source. O source é para cá, tá bom? O source é para cá. Então, o VGS, muito fácil de calcular. O VGS aí vai ser igual aqui. Vai ser igual a menos 1,5 M vezes, qual é M de milli, tá bom? Vezes 1 K ohm. Eu não vou colocar as unidades físicas não, tá bom? Porque aí eu vou mostrar uma maneira de resolver mais rápido. Então, se você vir aqui, quando você tem uma multiplicação entre milli e K, é só cortar. Beleza? É só cortar. Então, o resultado vai ser menos 1,5 volts.
Tranquilo? Então essa daqui é a nossa resposta. Então a gente viu nessa questão qual é a tensão VGS. Então a tensão, a corrente no dreno é 1,5. Então se você aplicar menos 1,5 volts, você ganha, né, a minha corrente de 1,5. Então essa é a minha tensão VGS para ter uma corrente de dreno de 1,5 mA. Bom, agora vamos para os amplificadores operacionais, né? Então aqui a gente tem um amplificador operacional que foi o nosso tema da nossa quarta unidade. Então vamos resolver esse exemplo aqui, exemplo simples. Então nesse exemplo aqui, você tem um amplificador operacional, né, que é esse cara aqui, esse triângulo aqui voltado para a direita, né? Você tem um sinal, então aqui é o nosso sinal, sinal de entrada, e aí a gente tem um sinal de saída. Então como que ele é um amplificador, eu quero ver quanto que ele vai amplificar. Então a minha pergunta é o seguinte, qual vai ser o ganho de tensão? Né? Porque quando eu estou falando de amplificadores, eu quero saber qual vai ser meu ganho de tensão. Então qual que vai ser meu ganho de tensão? Então qual o ganho de tensão? Então vamos analisar isso daqui. Qual vai ser meu ganho de tensão? Mas, o que você percebeu aqui? Você percebeu que o nosso amplificador operacional, ele tem 3 chaves. Vamos pegar uma chave como exemplo. Depois vocês podem fazer a chave 1 e 3. Eu vou pegar a chave 2. A chave 2 tem uma resistência de 18 kΩ. Então, quando eu pegar essa chave 2, eu quero saber qual que vai ser o ganho de tensão quando eu coloco uma resistência de 18 kΩ. Então, eu tenho uma equação para você fazer isso, né? Essa equação, ela está no material de vocês, mas eu vou colocar aqui novamente. Então, essa equação, ela é o seguinte. Vou deixar em vermelho mesmo. Então, ela vai ser o seguinte, ela vai ser o ganho, né? O ganho A, o ganho de saída, né? Vou colocar VO de saída, igual a menos o quê? Menos o R da chave, então vai ser, eu vou dizer que é o RC, né? Que é da chave, vezes o quê? Perdão, dividido pelo quê? É dividido, porque aí tem uma relação, né? Então eu tenho dividido. Então dividido pelo quê? Dividido pela a minha resistência aqui de referência, que é 220. Então eu vou colocar como R, como que é o R de referência, o R1. Beleza? Só o R1. Então meu ganho de saída, né, meu ganho de tensão de saída, vai ser o quê? Vai ser V0, né? Vai ser a V0. Então vai ser a V0 ou de saída, né? Ou V out, menos, no caso, 18 kΩ, então vai ser 18 mil. Então isso daí vai ser 18 mil dividido por, deixa 18K, tá bom? Porque aí você já sabe que é 18 mil. Dividido por 220. Então o nosso AV0, ou AVO, né, pode ser também 0 também, e ele vai ser o quê? Tem um menos aqui também, tá? Esse menos aqui, galera, é quando você tem um sinal, né, para você só verificar se tem um sinal com semiciclo positivo ou negativo, tá bom? E aí menos com menos aqui vai virar mais, tá bom? Então esse daí é só um parâmetro aí, caso você só tenha semiciclos negativos ou positivos. Então nesse caso aqui vai ser 18 mil dividido por 220, isso vai dar 82. Então no amplificador operacional, quando eu coloco 18 kΩ, o que vai acontecer? Eu tenho um ganho de 82. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, com a chave 1 fechada e a chave 3 fechada, e verifica qual vai ser o ganho de tensão. E aí, vou mostrar para vocês um pouco sobre o Tinkercad, que seria o nosso simulador para fazer as APAs na nossa atividade prática. A gente utilizou o Proteus, nós utilizamos o Proteus durante a disciplina,
E aí eu vou mostrar um outro simulador em que você vai colocando os seus componentes numa protoboard. E aí você pode simular colocando osciloscópio, colocando voltímetro, amperímetro, e aí você vai moldando o seu sistema. Agora vamos falar um pouco do fórum. O fórum você tem que resolver, ou não resolver não, mas se questionar, fazer uma reflexão. Então a reflexão que eu quero que você faça é dizer ou diferenciar, né, qual a diferença entre os condutores, semicondutores e isolantes. Então você vai ter que relembrar alguns aspectos lá na unidade 1, que seria a teoria de bandas. Né? O que é um condutor, o que é um semicondutor e o que é um isolante. Então, né, uma dica que eu posso dar para você discutir esse fórum é estudar as teorias de bandas. Então essas aqui são as referências, né, da nossa revisão. E é isso. Queria agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenha ajudado, apesar da bagunça, né, dos nossos cálculos aí, mas espero que você tenha entendido, né, as passagens das equações, né, e façam os exercícios, né, as atividades. E qualquer dúvida, você procure o seu monitor. Né. Eu também tenho minha rede social, se quiserem me seguir lá, né, ou mandar uma mensagem, etc., falando um pouco, né, dos simuladores, falando um pouco aí de eletrônica analógica, estou à disposição. Então agradeço mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.